O nosso tema hoje é as boas gorduras e o coco como um superalimento. Nossa evolução permitiu uma seleção de genes com uma nobre missão, é de acumular gorduras, inclusive o colesterol. Vocês podem imaginar que em 2 milhões de anos o cérebro humano deu um salto, alcançando, na atualidade, por exemplo, um adulto, 1,5 kg. Para se ter uma ideia, 1/3 da energia consumida por um recém-nascido é usada exclusivamente para nutrir seu crescimento cerebral. E para isso, claro, o bebê estoca gordura. As gorduras são vitais. Além delas fornecerem energia, elas moldam a estrutura do nosso cérebro, que se compõe por 60% de gordura. Nesse enredo fisiológico, surge um gene muito especial para acumular essa gordura, porque ela é muito importante. E esse gene se chama ApoE4. Injustamente, a imprensa o rotulou como uma variante assassina. Eu acho uma atrevida generalização em razão dos altos índices de doenças coronarianas associadas à gordura. Mas os pesquisadores alertam que a genética é apenas um ator dessa cena, enquanto o verdadeiro protagonista no desfecho das cardiopatias é, de fato, o ambiente. Somos, dentre os mamíferos, só para vocês terem uma ideia, os que mais sofrem de doenças coronarianas, e está provado que isso se deve a dois elementos, ao sedentarismo e a uma alimentação muito equivocada. Então, hoje, nós vamos viajar pelo reino das gorduras e eu quero destacar a sua relevância como um superalimento e vou dar ênfase ao coco, muitas vezes tão incompreendido. Então, vamos falar um pouquinho sobre a relação das gorduras e a saúde do coração. Os dados são nada animadores. Segundo o Atlas da Federação Mundial da Obesidade de 2023, 51% da população mundial estará obesa em 2035. E o pior é que isso já acontece e essa obesidade já cresce muito solta entre crianças e jovens. As consequências da obesidade são muito bem conhecidas, mas é sempre bom alertar que o excesso de peso está diretamente relacionado às doenças do coração e à saúde do coração, e também diabetes, hipertensão, ao risco aumentado de ter acidente vascular cerebral. Mas eu preciso dizer realmente com muita ênfase aqui que nem sempre a gordura é a vilã e os fatos estão dados. Na medida em que a população vem se tornando sedentária e abraçando um padrão de alimentação péssimo, que impunemente, né, motivada pela indústria do alimento, que coloca impunemente os seus péssimos produtos nas gôndolas de supermercados, com excesso de açúcar, gordura trans, muito sódio e outros químicos, as doenças se tornaram, claro, inevitáveis. A transferência da culpa para a genética, eu acredito seriamente que é uma desonestidade científica. Nesse sentido, um alerta importante foi dado pela equipe do Dr. Templeton lá nos idos de 2008. Ele dizia o seguinte: os genes existem e explicam apenas 7% do risco para desenvolver doenças coronarianas. Os outros 93% dependem de fatores ambientais determinados pela dieta e pelo estilo de vida. Não faz sentido, segundo ele, tratar o colesterol. Ele precisa, um bom médico e a boa medicina precisa se dedicar ao ser humano e o seu meio social. Isso é complexo, isso é difícil, mas é muito necessário. Eu diria, inclusive, e é o tema da minha nova temporada, o médico deveria se dedicar aos bons alimentos, né? Ele deveria conhecer a boa cozinha e se dedicar aos bons alimentos. As gorduras, chamadas de lipídio, estão presentes em produtos de origem animal e vegetal. Quando você ingere um alimento que contém gordura, ela é quebrada em partes menores, que a gente chama de ácidos graxos, que são muito importantes para a nossa vida. Os ácidos graxos se dividem em dois grupos, que vocês já ouviram falar, que são as gorduras saturadas e as insaturadas. As insaturadas, elas em si se subdividem mais uma vez em monoinsaturada, a gordura monoinsaturada está presente no azeite extra virgem de oliva, nas nozes, nas castanhas, no abacate, e em gorduras poliinsaturadas, presentes nos peixes oleosos, na linhaça e na chia.
Vale a pena mencionar dois grupos importantes de gordura poliinsaturada, que são o ômega 3 e o ômega 6. O ômega 3 está presente em óleos, em peixes oleosos, em linhaça, nas nozes, e o ômega 6 nas nozes também, nas sementes de girassol e amendoim. Esses dois óleos são muito importantes, eles não são produzidos pelo corpo, então eles precisam vir ou da alimentação ou da suplementação. Eles são essenciais como antioxidante e como um anteparo para a degeneração celular precoce do cérebro e do corpo como um todo. As gorduras saturadas, agora, são aquelas que, em geral, a gente deve ingerir moderadamente. Elas estão em alimentos como carnes vermelhas, gorduras aparentes de carnes, manteiga, ovos e produtos do leite. Entretanto, eu devo dizer que há grande controvérsia sobre as gorduras saturadas serem as vilãs da nossa alimentação. E eu acho isso maravilhoso, porque há provas suficientes, como, por exemplo, em alimentos como os queijos curados e o óleo de coco e de palma, que estão nessa categoria de gorduras saturadas, mas que não fazem o mal imaginado. Pelo contrário, as pesquisas nutricionais atuais revelam, por exemplo, que os queijos curados em seu processo de maturação, de pelo menos, é claro, 30 dias, têm suas gorduras quebradas em cadeias curtas e médias, o que a transforma numa gordura de grande valor nutricional. Além disso, suas proteínas, originalmente muito anoveladas, se tornam muito melhor de serem digeridas no processo da cura. O seu consumo, entretanto, não deveria ser exagerado. Há também a categoria dos ovos dentro das gorduras saturadas, que já foram considerados os vilões e há algum tempo isso foi revisto em razão da sua boa propriedade nutricional e eles chegaram à mesa para ficar. Eles são ótima fonte de proteína, um excelente substituto das carnes, rico em vitaminas como a colina, o ácido fólico, a riboflavina, a vitamina A, K, B6, B12 e muitos minerais como zinco, cálcio, selênio, fósforo, ferro. Contudo, não devem ser comidos fritos de jeito nenhum, pessoal, em óleo ou manteiga, porque isso os transformam em gordura trans. E o que eu recomendo é fritá-los em água ou numa frigideira antiaderente, mas que não tenha a química do Teflon. O perigo deles se transformarem em gordura trans é muito grande. E a gordura trans, que é a outra categoria que eu queria mencionar para vocês, elas devem sair de vez da sua mesa, porque elas não são necessárias em nada no seu organismo e elas são as piores gorduras em todos os sentidos que você poderia consumir. Ela é um tipo de gordura horrorosa, industrializada, onde na qual o óleo líquido é transformado em sólido, o que vai diminuir seu custo, tornando-a muito barata. E aí ela está na mesa da maioria da população brasileira. Ela é usada também para aumentar a crocância nos alimentos, melhorar o sabor, estender o prazo de validade de produtos, o que a torna muito sedutor do ponto de vista do paladar. Associando isso ao fato de elas serem baratas, é um veneno muito perigoso, né? Porque ele está em todo lado. Esse tipo de veneno está presente nas margarinas, nos biscoitos, nas batatas fritas prontas ou congeladas, nos sorvetes, nos salgadinhos, nos alimentos ultraprocessados. Então, pessoal, gordura trans nas frituras, né? Assim, não se esqueça disso, realmente deveria sair da sua mesa. Tanto é assim que o Colégio Americano de Cardiologia fez uma grande advertência recentemente, que ele dizia que nós deveríamos consumir uma dieta saudável baseada em plantas ou semelhante à dieta mediterrânea, que é rica em vegetais, em frutas, em nozes, em grãos integrais, em proteínas magras, vegetais ou animais e fibras. Em outras palavras, nós devemos eliminar realmente o açúcar, os adoçantes, os carboidratos ruins e as gorduras trans de nossas vidas. Diminuir a ingestão exagerada de gordura saturada, e também diminuir o sódio, diminuir o consumo de carne vermelha e evitar a carne processada, que são aquelas do bacon, do salame, do presunto, do cachorro-quente, da salsicha, faz
parte dessa advertência da Sociedade Americana de Cardiologia. Então, isso é bastante relevante. Agora, eu quero voltar na gordura saturada, porque ela não é a vilã. O debate está colocado nos meios acadêmicos e a questão em discussão é: será que a gordura saturada realmente é a causadora das doenças do coração? Essa conversa acadêmica é muito importante porque ela revela que há evidências científicas e clínicas notórias que apoiam a ideia de que as gorduras saturadas em si não podem ser apontadas como as causadoras únicas das cardiopatias. Um estudo de meta-análise publicado em 2015 no British Medical Journal por uma cardiologista muito respeitada, a Sim Malhotra, mostra que todos os dados existentes até então não apoiavam a ideia de que as gorduras saturadas seriam as causadoras diretas do aumento do risco de doenças cardiovasculares. O estudo que deu origem a essa ideia da gordura saturada como a causadora de doenças do coração, ele é muito antigo, ele foi feito por um cara chamado Case, publicado em 1953, isso mesmo, 1953. E esse estudo, que tinha o título Arteriosclerosis is a Problem in Your Public Health, ele utilizou uma base de dados de 22 países para realizar sua pesquisa. Porém, desse universo muito grande, ele pensou os dados apenas de 6 países, justamente porque esses países e esses dados, obviamente, mostravam uma associação positiva do consumo de gordura saturada com a mortalidade por doenças cardíacas degenerativas. Lamentavelmente, ele deixou de fora dessa análise os dados de 16 outros países que não se alinhavam com a sua hipótese original. Ou seja, nesses países, os dados não revelavam nenhuma relação entre o consumo de gordura saturada e as cardiopatias. Então, é óbvio que ele forçou seus resultados. E isso teve consequências muito ruins. Isso levou, por exemplo, a um direcionamento equivocado por décadas, como afirmam os pesquisadores, tanto na área da medicina quanto da nutrição. Mais recentemente, o editorial do Open Heart, que é uma organização de acesso livre a pesquisas do coração, tece um elogio ao trabalho da doutora Malhotra e segue com uma interessante, completa revisão desse tema, concluindo que a dieta pobre em gorduras saturadas, vejam bem, pobre em gorduras saturadas, não tem efeito algum, ou seja, nem bom nem ruim, sobre a saúde do coração. E ela continua, e o medo generalizado de que a gordura saturada aumente o colesterol é infundado, já que o LDL, né, o colesterol ruim, low density lipoprotein, piora quando se retira gordura e a substitui por carboidratos. Tem um outro estudo randomizado, PREDMED, e quando vocês estiverem lendo isso no meu blog, vocês podem clicar e esses arquivos estão todos disponibilizados. O PREDMED foi uma pesquisa feita com vistas à prevenção de doenças cardiovasculares. E esse estudo indica que houve uma redução muito significativa de doenças do coração utilizando a dieta mediterrânea, se comparada à dieta de baixo teor de gordura. Outro estudo ainda, chamado a dieta de Lyon, confirma que a dieta mediterrânea reduz a mortalidade em geral e a mortalidade por doenças cardiovasculares em particular. Vale lembrar que a dieta mediterrânea é baseada em plantas, mas não exclui da alimentação gorduras saturadas, como, por exemplo, aquelas presentes em queijos, iogurtes e ovos. Entenderam, gente? Então, vamos falar um pouquinho do óleo de coco. O óleo de coco é um alimento que está presente desde tempos imemoriais na mesa de países do Sudeste Asiático e da Índia. Ele é responsável pela maior parte de calorias diárias das populações dessas regiões, que são populações imensas, diga-se de passagem. Curiosamente, esses países apresentam índices baixos ou quase nenhum de doenças cardiovasculares. O óleo de coco, ele tem uma especificidade, porque ele é um produto artesanal, de cooperativas, ele não pode ser produzido em larga escala, como o óleo de soja e a canola, e por isso mesmo ele é mais caro, infelizmente. Também tem algo que eu preciso dizer, que existe um exagero nas propagandas em favor do óleo de coco,
o colocando como uma panaceia para muitos males, inclusive para o emagrecimento. Isso não é em si verdadeiro, mas nem por isso substituí-lo por óleos poliinsaturados industrializados faria bem, como indica esse estudo de corte que eu acabei de mencionar. Sabemos pela literatura que os óleos industrializados estão relacionados a uma série de problemas. Ele aumenta o colesterol ruim, ele aumenta a obesidade e ele aumenta a inflamação. Além disso, seu uso está documentado em análises que descartam ou questionam severamente a ideia de que a troca da gordura saturada, como a do óleo do coco, por carboidratos ou óleos poliinsaturados seja uma solução. Vocês podem ver algum tipo de resultado de pesquisas que levam nessa direção do professor e doutor James Di Nicolantônio sobre isso, clicando aqui na minha página. O resumo de uma outra pesquisa feita na Polinésia com duas populações que vivem nos atóis próximos ao Equador oferece uma oportunidade que eu diria muito importante de investigar os efeitos da gordura saturada e do colesterol dietético, aquele que está presente em miúdos, nos crustáceos, nos moluscos. Investigaram isso na determinação dos níveis de colesterol sérico, aquele que você mede investigando o seu sangue. Esse artigo afirma que as dietas habituais, né, culturais dos habitantes dos atóis de Puca-Puca e Tokelau são riquíssimas em gorduras saturadas, mas muito baixas em colesterol e sacarose, ou seja, açúcares e colesterol. O coco é, de fato, a principal fonte de energia para essas duas ilhas. Os toquelauanos obtêm uma porcentagem o dobro maior da energia do coco, ou seja, eles consomem o dobro do coco para obter as suas energias, 63% da sua dieta e da sua caloria vem do coco, se comparado com os pucapucanos, que apenas estão ali na faixa de 34%. E isso, é claro, reflete nos níveis de colesterol sérico dos toquelauanos, que são de 35 a 40 miligramas mais altos do que os pucanos. Mas a análise de uma variedade de amostras de alimentos e de biópsia de gorduras dessas pessoas, das duas ilhas, evidencia, sim, que tem maior quantidade de ácido láurico e de ácido mirístico naquela população que consome mais coco. Entretanto, pessoal, a doença cardiovascular é incomum em ambas as populações e não há evidência alguma de que a alta ingestão de gordura saturada do coco tem efeitos prejudiciais nessas populações, em ambas. Daí eu dou um passo um pouquinho à frente e uso o material de pesquisa do professor Grant Schofield, da Universidade de Auckland, que conduziu pesquisas também na região do Pacífico, investigando os hábitos alimentares de algumas ilhas por ali, como Tonga, Tokelau, Kiribati, Vanuatu, e comparou as dietas tradicionais de algumas dessas ilhas com a dieta tipicamente ocidental ricas em açúcares e carboidratos ruins, adotadas por algumas ilhas da região. E ele adverte que considerar restringir o uso do coco e seus derivados naturais como uma forma de restringir a gordura saturada não pode ser sustentada com fatos clínicos e nem científicos, já que quando ele analisou essas populações que tradicionalmente usam o coco, ele não identificou nenhum tipo de adoecimento possivelmente relacionado ao consumo da gordura saturada do coco. Para ele, o problema estava de fato com aquelas ilhas que consumiam uma dieta pobre em gordura e rica em carboidratos e açúcares. Então, de fato, a dieta dessa maneira, ela é adoecedora. Afinal, a dieta americana clássica, que recomenda a mínima quantidade de gordura saturada e mais as poliinsaturadas e carboidratos, fez com que o país atingisse níveis inadmissíveis de diabetes tipo 2 e obesidade, causando diretamente o adoecimento do coração, segundo, inclusive, esse pesquisador também. Então, o que é, na verdade, o óleo de coco e o coco? Eles são superalimentos. Eu me debruçava sobre um estudo do Sudeste Asiático que comparava essa ausência de associação entre o consumo de óleo de coco com as alterações dos níveis de, por exemplo, hemocisteína e outros marcadores para inflamação, quando me pulou às mãos um outro estudo mais recente, de 2021,
no qual os autores esclarecem sobre o coco como um alimento funcional e sua utilização sendo muito saudável e recomendável para o consumo humano. Da leitura desse trabalho se depreende que o óleo de coco é uma rica fonte de ácidos graxos de cadeia média, o famoso TCM, mas não só isso, além de ser utilizado na culinária, o óleo de coco também tem chamado a atenção por suas propriedades de controlar o colesterol ruim, anticancerígenas, hepatoesteatóticas, ou seja, não causa aumento da gordura do fígado, antidiabéticas, antioxidantes, anti-inflamatórias. Então, apesar de todos esses benefícios para a saúde, o consumo do óleo de coco ainda é subestimado frente a essas inúmeras evidências científicas, é, todos estudos lá do outro lado do mundo, fora do ambiente do alcance americano, que comprovam o impacto favorável do seu uso na saúde cardíaca e no perfil lipídico sérico. A polpa do coco contém também fibra, proteína, minerais como ferro, manganês, cobre, magnésio, e por ser rico demais em triglicérides de cadeia média, eu acabei de falar dos TCMs, que é uma gordura saturada, mas de fácil digestão pelo organismo e que proporciona energia instantânea aos músculos e ao cérebro, por isso tão adorada por quem faz atividade física. E o TCM, além disso tudo, ele ainda aumenta o foco sem produzir picos de glicose no sangue. Para redução, entretanto, da massa gorda no organismo, o consumo do óleo de coco ou dos derivados do coco deveriam vir alinhados a uma prática de exercícios físicos e a uma drástica redução do uso de carboidratos ruins e açúcares. Isso aí, na minha opinião, isso é essencial. E eu baseio a minha opinião em todos esses estudos que eu compartilho aqui nesse artigo. Na minha alimentação, eu reservo espaço de honra para o coco e os seus derivados. E aí, gente, fiquem ligados, porque em breve eu vou compartilhar algumas deliciosas receitas de preparo muito rápido, como eu estou acostumada a fazer na minha cozinha, porque eu acho que lugar de médico é na cozinha, para vocês poderem se deliciar também. Um beijo!